Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. É Tudo verdade, bem, Cris? Cátia Gaia. Normal é ser paranormal. E vamos agradecer os nossos patrocinadores. Que nos apoiam toda semana através Com deste certeza. trabalho e que têm consciência, assim como nós, deste trabalho que levamos adiante. Você quer fazer parte também? Você pode entrar em contato com a nossa produção através do número 11 3482 6381. É verdade. Mas antes de começar a nossa pauta, eu gostaria que a Roberta colocasse o cartaz da UFOX, que vai rolar agora, nesse mês de outubro. Dia 25 agora, nós estaremos, né, em Dia 23, dia 24, desculpa, Cris, mas Verdade. é 23 e 24 de outubro, nós estaremos lá em Extrema palestrando sobre o tema que vocês tanto gostam. Então, se você quer maiores informações, acessem o site, façam suas inscrições. Vai ser um prazer recebê-los. Com né, certeza, vai Cris? ser uma honra enorme. Esperamos vocês em Extrema, Minas Gerais. E é gratuito, viu, pessoal? Isso que é legal, né? Todo mundo pode participar do congresso. Bem, hoje eu tenho duas feras aqui, né, Cátia Gaia? Uma eu faço questão de apresentar, porque já também é remido do Enigmas, né? Neolíder. Gente, Neolíder é um grupo de coaching que existe em São Bernardo do Campo. E estou aqui para falar de motivação e preferência cerebral. Edson Sait, que é um coach. Tudo bem, Edson? Tudo bom, Cris? Prazer estar aqui Seja com bem-vindo ao vocês. programa Enigmas. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão pela presença, um abraço a toda a equipe e muito bom vocês estarem aqui conosco nesta empreitada. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Honra é toda nossa, né, Cátia Gaia? É sim. Estamos também com o Luigi Santo 2, né? Que é assim que tá no Facebook dele, viu, pessoal? E o Luigi vai fazer o relançamento, né, Cátia? É verdade. Você hoje está conosco para fazer o relançamento da música Stop a Destruição do Mundo. É uma letra da Cris de Pascoal, né? Ângela Cristina de Pascoal, que é assim que ela é conhecida como a nossa querida... Bem, essa música é uma das, né, Luigi? Uma das. Bom, primeiramente agradecer, é sempre bom estar aqui no programa com vocês, eu adoro Enigmas. Uma honra enorme né? estar contigo, né, Luigi? E essa música ela é uma música que vem sendo conhecida, né? Eu venho junto com esse projeto novo que eu estou, né? Eu venho desenvolvendo, porque música não é só tocar, enfim. Eu acho que é bacana a gente levar uma mensagem, uma ideia. E a Stop, a Destruição, trata sobre isso, né? É verdade, é um É tema verdade. consciencial fantástico e vale muito a pena você Verdade. conscientizar o nosso público. Fica por sua conta agora, Luigi. Então, vamos lá, Stop a Destruição. Stop a destruição da terra, a fome, doenças e guerras, misérias, inconsciência que assolam esta era. Stop a inveja, inversão, todo homem que anda na contramão, pisando em sua diversidade, fugindo da realidade. Stop as religiões que colocam irmão contra irmão. Stop os loucos que estão no poder e fazem nossa flora e fauna morrer. Olha sua consciência e sua conexão. Faça valer sua vida saindo dessa inversão. Stop a destruição. Stop a bomba atômica radiônica, as armas psicotrônicas que destroem em cadeias, envenenam nossas veias. Stop os pactos dessa loucura que nos põe um lameiro sem cura. Stop a falsa relatividade, o bem faz bem,
na eternidade. Stop as religiões que colocam irmão contra irmãos. Stop os que estão no poder e fazem nossa flora e fauna morrer. Olha sua consciência e sua conexão. Faça valer sua vida saindo dessa inversão. Stop a destruição. Stop a destruição. Stop a destruição. Stop a destruição. Stop. Grande, Luiz. Stop a destruição e que viva esse mundo de consciência nesse planeta tão lindo e maravilhoso. Essa é a missão do programa Enigmas, trazer consciência, esse despertar consciencial que tantas pessoas colaboram, como o Edson, como você, cantando, né? E trazendo um esclarecimento às massas aí. Pois é, de uma forma carinhosa, né, harmoniosa, musicalmente, é a forma que eu levo a minha mensagem e é o que todo mundo tem a ideia de mudar esse mundo, é o que a gente trabalha para isso. É verdade, Luiz. Passa seu contato, Luiz. Então vamos lá, galera, página oficial Facebook, luigisanto.oficial, ou telefone é o 11 98224 4237. Tamo junto. É isso aí, Luiz. Gratidão, Luiz. Obrigado, gente. Honra enorme estar Valeu. contigo. Bem-vindo, viu? Sempre bem-vindo, querido. Obrigado, eu. Gratidão. Tchau. Bem, então vamos agora aqui com a pauta, né? Tão importante, porque esclarecimento, gente, a maior ferramenta que você tem para se libertar da dor, o libertador é o esclarecimento. Vamos falar de motivação e preferências cerebrais. Edson, o que são preferências cerebrais? Explica para o nosso internauta. Bom, preferências cerebrais é uma série de pesquisas realizadas pelo um pesquisador consagrado na área de criatividade chamado Cobo Snifflin, que bebeu aí desde fontes, desde o Prêmio Nobel, pela questão das pesquisas das funções cerebrais, a partir das funções dos hemisférios cerebrais. E a partir disso ele foi se aprofundando nessas pesquisas e identificou que, além do hemisfério esquerdo e direito, lógico, que não apenas só fisiologicamente, mas pegando como que as pessoas preferem pensar, né? Então ele identificou que, além do hemisfério esquerdo e direito, que naturalmente a gente acaba vendo até em alguns comerciais sobre, por exemplo, o lado esquerdo é mais razão e o lado direito é mais emoção. Correto. Ele começou a verificar que existiam outras divisões para conseguir entender como que a pessoa pensa e, a partir disso, como que ela toma decisões, como ela se comporta, como ela se relaciona e, principalmente, o que a motiva. Esse é um ponto fundamental de entender as preferências cerebrais. A motivação. Exatamente, porque quando a gente fala de preferências, não tem um certo, um errado, um melhor ou pior. É só a gente pensar, por exemplo, qual a sua cor preferida? Se você pensa, minha cor preferida é o azul, naturalmente você deixou de preferir o vermelho ou o verde. Não que uma cor seja melhor que a outra, não existe isso. Mas aí você vai identificando, por exemplo, nas coisas mais, digamos, usuais no seu dia a dia. Como que você escolhe o que você vai vestir, onde que você escolhe comer, qual o caminho que você vai fazer para ir ao trabalho ou para voltar para casa. São detalhes assim bem cotidianos que a gente começa a identificar como que uma pessoa consegue preferir aí agir. É um teste psicológico? Pois é, não é um teste psicológico no sentido de avaliar sua personalidade, o que é muito interessante. Então, não é uma ferramenta que vai identificar, por exemplo, se a pessoa vai ter algum tipo de patologia ou distúrbio. Muito pelo contrário. Vai mostrar as preferências. Então, qualquer pessoa pode realizar a sua preferência, o seu perfil de preferência cerebral, e não vai ter qualquer tipo de recriminação ou tipo de censura ou qualquer outro tipo de julgamento, de juízo de valor em relação ao seu perfil específico. E as preferências cerebrais têm a ver com a teoria das funções de hemisférios cerebrais ou não? Tem, justamente, o que eu havia comentado. Existem algumas pesquisas, lógico, voltadas no nível mais, digamos assim, neurológico, né? Então,
algumas pesquisas identificaram que, por exemplo, a perda da fala, algumas patologias relacionadas à perda da fala, tem relação com a função do hemisfério esquerdo, tá? Mas o que a gente trabalha aqui, como é a questão do pensamento, então, lógico, a gente fala na questão do cérebro inteiro, é lógico que o hemisfério esquerdo e o direito se articulam a todo momento. Aqui seria mais uma categorização de algumas atividades e que vão além do hemisfério esquerdo e direito. Então, nesse perfil, o Cobos-Niflin dividiu essas preferências em 4 quadrantes. Então, tem a parte, digamos assim, de cima e de baixo, não no sentido mais metafórico, né? Não seria a parte posterior e anterior do cérebro. E, além desses 4 quadrantes, em 8 dimensões. Então, a gente teria, por exemplo, no quadro que a gente... a classificação dele é da seguinte maneira. L do left, lado esquerdo, R do right, lado direito, e a parte 1 e 2. Então, teríamos 4 quadrantes aí, L1, L2, R1, R2. É assim que funciona. Exatamente. E, assim, é uma maneira super didática, é gerado um gráfico assim que você, entendendo assim, visualmente, você já consegue entender qual é a preferência cerebral de uma pessoa. Você não precisa ficar decorando várias siglas ou ficar pensando assim, o que significa cada coisa. A gente fala para os jovens assim, é só você pensar num controle de PlayStation que você vai conseguir sacar né? qual que é a sua preferência cerebral. L1, L2, R1, R2. É tranquilo. E qual que é a importância de conhecermos essas preferências? É importante porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, a pessoa se conhecendo, ela vai ter uma perspectiva de compreender o porquê que ela se comporta daquele jeito e como que ela pode melhorar também, principalmente nas áreas onde ela não tenha tanta preferência assim, ou não tenha uma grande preferência. Né? Então, E qual é a relação, Edson, com a motivação? Então, a motivação mostra, por exemplo, esse perfil cerebral não mostra, por exemplo, onde que você é bom ou quais são exatamente as suas potencialidades, mas mostra o quê? Qual que é a sua paixão? O que você gosta de fazer? Então, a partir disso, você pode, por exemplo, qual que é o seu melhor estilo de estudar? Que jeito de estudar vai poder te motivar Muito legal, mais? hein, Kátia? Né? Muito. Ou mesmo no trabalho. Então, na definição da carreira de uma pessoa, ela pode identificar onde que, ou não exatamente em qual carreira, mas principalmente que tipo de atividade ela pode desenvolver para conseguir se sentir mais motivada e, consequentemente, conseguir ter melhores resultados e também melhores rendimentos. Então, seria áreas de trabalho, áreas de estudo, na questão pessoal, envolve essas preferências para a pessoa lidar melhor. É isso? É isso mesmo. Existem preferências melhores ou piores? Não, nenhuma preferência melhor ou pior que a outra. Isso que é super bacana nesse perfil. Então, assim, a pessoa vai simplesmente aprender o quê? Existem diferenças. É a pluralidade que existe, a diversidade que existe na sociedade humana. Então, um dos maiores desafios que a gente percebe é como lidar com o diferente. Porque o normal é ser diferente também, né? Exatamente. Porque o normal é ser diferente, Justamente. pessoal. Olha que legal, né? O normal é ser diferente. Perfeito, Cris. Não é verdade? Exatamente. E como que você lida com o diferente? Essa que é a questão. Muitos dos conflitos que existem entre as pessoas, ou como o nosso colega Luigi cantou aqui em relação a irmão contra irmão, porque cada um quer que as coisas, que as pessoas pensem e ajam do seu jeito. Verdade. E a consequência lógica disso é o quê? Conflito, muita confusão, intolerância. E o que a gente busca é exatamente o contrário. Um enriquecimento das relações humanas através da compreensão do diferente. Como que o diferente pensa, como o diferente Uma age. integração, né? Porque aí um aprende com o outro também, né, Edson? Perfeitamente, Cris. Exatamente Eu acho isso. que o grande barato de ser diferente é que você sempre vai aprender algo diferente com o outro que está ali na sua frente, né? E principalmente porque as preferências sempre serão diferentes. Então, você tem que respeitar também o outro. Respeitar e aproveitar essas diferenças. Claro. Então, por exemplo, em empresas, nós utilizamos essas preferências cerebrais para trabalhar com a complementaridade das equipes. Olha que legal. Então, como que uma equipe consegue aproveitar as diferenças do estilo de pensamento de cada um para
conseguir ter um desempenho melhor. E formar uma equipe forte também, né, Edson? Exatamente, porque você precisa ter uma pessoa, por exemplo, que seja mais analítica, que ela consiga aprofundar nas informações, consiga investigar, e ao mesmo tempo precisa do quê? De uma pessoa que tenha uma cabeça, digamos assim, um pouco mais aberta, que goste de viajar, que goste de pensar em diferentes possibilidades. Para quê? Para ter inovação. Você também precisa daquela pessoa que é mais mão na massa, que vai conseguir organizar todos os processos necessários para realizar, para concretizar um projeto, e também precisa daquele que vai lidar com as pessoas, né? Que vai trabalhar com justamente a mediação de conflitos, que vai trabalhar com o bem-estar das pessoas, não só os seus clientes, mas a própria equipe. Preferência cerebral é mesmo que habilidade? Um exemplo só. Não. Preferência é o que você gosta de fazer, o que você tem paixão de fazer. Você pode ter ou não o desenvolvimento da habilidade naquele quadrante. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma grande habilidade artística, mas não ter necessariamente a preferência naquela área, porque ela acabou desenvolvendo isso por conta do seu trabalho. E o inverso também acontece. Às vezes ela pode ter ali, não ter tido a oportunidade de desenvolver habilidades voltadas a partir, por exemplo, voltada à combinação de cores, essa harmonia, né, esse processo mais visual, mas quando ela começa a trabalhar com isso, ela pode se perceber assim com um grande talento e a partir disso começar a desenvolver essas habilidades. Então, lógico, é muito mais fácil uma pessoa desenvolver as habilidades onde ela tem maior preferência, mas assim, elas ocorrem, por exemplo, uma pessoa pode não ter uma grande preferência na questão de organização desse processo mais detalhista e passo a passo, mas à medida que ela vai desenvolvendo essa habilidade, ela também pode começar a gostar um pouco mais desse tipo de atitude, por conta dos resultados que ela vai percebendo que está tendo. Então, nós podemos mudar essas preferências cerebrais? Podemos em determinado nível, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai o quê? Desenvolver as habilidades, onde a pessoa não tem exatamente uma preferência e, lógico, a partir do desenvolvimento dessas habilidades, ela pode aumentar aí a sua preferência, mas geralmente a estrutura da sua maior preferência, a segunda preferência, vai ficar mais ou menos parecida. Edson, como que a gente adquire as nossas preferências? Que isso é muito interessante saber, né? Porque cada um tem preferência por algo diferente, certeza. justamente por ser diferente. Como que a gente adquire essas preferências? Bom, geralmente, de acordo com as pesquisas assim, realizadas, cerca de 30% das preferências cerebrais são inatas, né? A criança já nasce com aquelas preferências. Os outros 70% são adquiridos de acordo com a socialização, com a aprendizagem, com a cultura, com o meio em que a pessoa acaba convivendo. Né? Certo. A Neolíder hoje, como ela está trabalhando dentro dessas preferências cerebrais? Bom, nós temos diversas atividades que atrelam as preferências junto com alguns workshops e nós também realizamos simplesmente o perfil isolado. Então, é uma ferramenta totalmente online, a pessoa pode preencher o seu questionário e ela já vai receber o seu perfil e nós damos uma devolutiva de acordo com a questão da pessoa, seja ela a orientação de qual carreira ela pode escolher ou em relação a, por exemplo, processos familiares, pais que desejem se relacionar melhor com seus filhos, ou mesmo uma questão profissional. Nós temos perfis até relacionados a esportes, para vocês terem uma ideia. Que interessante. Muito interessante. Mas, ó, pessoal, você está gostando aí, né? Fica aí. Mais um pouquinho, que vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com o Edson Sá, porque ele vai falar muito mais sobre isso.
Voltamos com o programa Enigmas e queremos convidá-los para também acompanhar este programa pela Demais TV, que é todas as quartas-feiras a partir das 10 horas da manhã. www.demaistv.com.br. E também na rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, todas as quartas-feiras, às 21 horas, com temas novos, Com certeza. abordando sempre autoconhecimento e consciência. E você quer conhecer todo o acervo dos nossos vídeos, de todos os programas que nós temos aí na nossa história? www.programenigmas.com.br. Você vai clicar no vídeo, você vai ter acesso à nossa página, ao nosso canal no YouTube, Crom TV, e lá você tem mais de 800 vídeos. Com mais de 1,5 milhão de acessos. E muitos vídeos com mais de 1,5 milhão também, né? Graças a Deus, né, Kátia? Com certeza. Porque, assim, é esse o trabalho que a gente encabeça e quer trazer para vocês. É esclarecimento, para que você desperte realmente desse sonambulismo que vocês estão aí. E isso é muito legal, gente, porque aí você vai ver a coisa como é de verdade, né, Kátia Gaia? E as pessoas que desejam participar deste programa, trazer o seu produto, o seu trabalho, a sua pesquisa, o seu livro, você tem um espaço. Basta você entrar em contato com a nossa produção. 11 3482 6381. Será um prazer entrevistar. É verdade. Eu gostaria que a nossa produção colocasse o cartaz da UFOX, que vai acontecer agora em Extrema, esse mês aqui. Nós estaremos lá, né, Kátia Gaia? Dia 23 e dia 24. O mais interessante, muitas pessoas gostam do caso Varginha, né? E vai estar uma das moças, né? Que Sim, teve acesso, né? Teve contato com o ser, né, de Varginha. Isso mesmo. Entre outros ufólogos. Será um prazer recebê-los lá. Com certeza, uma honra enorme. E outra coisa, evento gratuito, viu, pessoal? Aberto a público. É pela prefeitura, o convite está feito a vocês aí todos. Isso, muito Bom, bom. Kátia Gaia. Eu tenho mais uma pergunta Sim. aqui, porque eu estou amando este tema. Então, o que significa pensar com o cérebro inteiro? Porque é uma coisa que a gente não faz, né, Edson? É fragmentado, né, Edson? A emoção e a razão interessante parece que pensar. não se entendem, né? Ai, o tico e o teco bate toda hora. Bom, é interessante essa pergunta que esses dias uma pessoa que é bastante estudiosa dessa área veio questionar justamente isso. Né? Então, assim, esse pensar com o cérebro inteiro, naturalmente a gente utiliza os dois hemisférios para qualquer tipo de atividade cerebral, isso sem sombra de dúvidas. Mas é um pensar com o cérebro inteiro num sentido mais metafórico, de utilizar todas essas preferências cerebrais. Então, não quer dizer que você vai necessariamente aumentar suas preferências em tudo, mas você vai principalmente aprender a dialogar com as diferentes preferências, que é o que a gente estava comentando anteriormente, né? Como que você lida com o diferente. Então, se uma pessoa, por exemplo, é toda a metódica, ela precisa ali ter toda a sua organização, o seu cronograma, e outra pessoa, por exemplo, ela segue mais o calor do momento. Então, se programa para fazer alguma atividade ou para algum passeio, na hora a pessoa acaba mudando. E a pessoa que tem a preferência mais organizada fica toda desestruturada. Então, você começando a entender o porquê cada um tem esse jeito de fazer as coisas, de pensar, você consegue entender melhor como que você pode adaptar a sua linguagem, o seu comportamento para interagir de modo mais consciente e adequado com as pessoas. É só nesse modus operandus, né, totalmente diferente que nós temos, como lidar com os relacionamentos. Porque relacionamento, pessoal, é difícil. Como lidar com os relacionamentos? Justamente por conta disso que você acabou de falar, né? Exatamente, é uma questão, lógico, isso envolve muito mais do que as preferências cerebrais, sem sombra de dúvida, porque envolvem a questão de objetivos mútuos, questão de valores, princípios, entre várias outras questões. Mas o que a gente consegue aproveitar a partir das preferências cerebrais é entender, por exemplo, uma pessoa que às vezes precisa muito mais ser ouvida do que receber a resposta pronta, né? Então, você entendendo essas necessidades, você consegue chegar assim, num ponto de maior esclarecimento, né? Em qualquer relacionamento, a gente precisa, de algum modo, fazer concessões de ambas as partes, sem sombra de dúvida, né? Verdade. Porque senão fica uma relação de um lado dominante e outro lado subjugado, que acaba não sendo saudável verdade, para a relação como um todo. Sim.
Então, a partir das preferências cerebrais, a gente consegue identificar aí qual que é o estilo de cada um, as necessidades de cada um. E é interessante você observar a partir de como que cada preferência expressa aí o seu afeto, né? Então, a pessoa que é R1, que é mais imaginativa, ela gosta do quê? De ser surpreendida. Então, ela gosta de surpresas. A pessoa que tem o R2, que é mais voltado para os relacionamentos, ela gosta de muitos mimos, de carinho, de diversos tipos de presentes, mas assim, que tem um toque pessoal. Já o pessoal do lado L1 ou L2, que tende a ser mais racional, muitas vezes também vistos como um pouco mais frios, eles demonstram o afeto de que maneira? Através de atitudes práticas, através de, Eu acho que você tá falando de mim ajudas, nesse final. sabe, de realizações de trabalhos. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas estão juntas ali, ombro a ombro com a pessoa, e assim, é o modo que elas têm de expressar esse afeto. o afeto, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem um misto disso, querendo ou não. Nós temos uma mistura, mas tem sempre uma tendência, né? Sim, justamente. Aqui a gente está falando, lógico, de modo didático, extrapolando, explicitando cada preferência. Mas o importante é observar a configuração de cada preferência. Então, você tem uma preferência dominante, você pode ter uma dupla dominância, você pode ter uma preferência que serve de apoio. Então, uma coisa é você ter esse lado L1, que é mais lógico, racional, voltado a fatos, com uma segunda preferência também do lado esquerdo, que é voltado para o quê? Para a ação racional, que é aquela coisa mais metódica e organizada. É diferente de uma pessoa que tem a preferência no L1, que continua sendo racional, baseada em lógica e fatos, mas que também tem a preferência no R2, que é voltado para pessoas. Então, qualquer decisão que ela vai tomar, ela vai buscar considerar os fatos, mas o impacto que isso vai ter nas pessoas. Então, muda bastante a configuração de cada preferência. Muito. Saber as preferências, né? No ambiente de trabalho, será que todo mundo tem que ser igual assim? Tem que ser igual, Pelo Eu contrário. sou totalmente diferente da Kátia, a gente está super bem. Pelo Se a gente contrário. fosse igual, ia ser um problema. Insuportável, né? A gente tem essa tendência a pensar que as pessoas com preferências iguais, elas vão pensar da mesma maneira. Mas imagine duas pessoas que têm uma forte preferência, por exemplo, nesse lado L1, que gostam de fazer as coisas bem corretas, tem todos os fatos, e às vezes, assim, por ter tanta clareza em sua mente de como as coisas são feitas, elas têm a clareza de que o caminho correto é esse. Agora imagine que duas pessoas tenham o mesmo pensamento, só que com caminhos diferentes. É verdade, é conflito, Então né? você também tem conflitos tendo as mesmas preferências. Então o importante é assim, identificar como que cada um pensa, como que cada um escolhe, como que cada um age, e identificar como que você pode se adaptar aos diferentes pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que tende a ser muito racional, qual que é a linguagem dela? Como que uma pessoa, por exemplo, vai explicar, lógico, de modo assim, sem ser muito técnico, assim, mas como é que funciona um computador? Você está aí comprando, você tem lá o processador, você tem a memória, tem um HD de quantos e tantos, então o que isso significa? Então, para uma pessoa que tem a preferência do lado esquerdo, do L1 ou L2, ela vai ter mais clareza técnica. Como que ela pode explicar para um R1, por exemplo, que gosta de pensar por imagens? Ele vai precisar trabalhar com metáforas. Então, a gente pode fazer a seguinte analogia. Imagine uma biblioteca. O acervo da biblioteca é o HD. Quantos livros você consegue colocar naquela biblioteca? Tá? O processador é o bibliotecário. Quantos livros o bibliotecário vai conseguir trazer para você, de acordo com o que você requisita? E a memória seria o tamanho da mesa que vai te permitir diferentes livros abertos ao mesmo tempo. Então, você trabalha com analogias para ajudar a pessoa a compreender melhor o que você está querendo comunicar. Saber as preferências ajuda no aprendizado. E isso é muito importante explicar para os pais, porque hoje em dia as crianças têm muita dificuldade de aprendizado, porque os pais querem insistir que ela seja médica, etc. e tal, e ela não tem essa preferência. Explica isso para os nossos internautas. Exatamente. Então, conhecendo as preferências do estudante, da criança, você consegue identificar, por exemplo, se ela tem um estilo mais voltado para
entender todos os fatos, trabalhar com resumos, ou se ela prefere um ambiente mais, digamos assim, menos convencional. Então, às vezes, os próprios pais podem ter a preferência, por exemplo, voltado para o lado esquerdo, então com regras, com normas, mas a criança muitas vezes vai precisar o quê? De experimentação, talvez trabalhar incluindo um elemento de diversão. Então, é muito interessante que hoje mesmo a minha sócia Silvana ela estava numa atividade ensinando matemática para uma criança. Como que ela estava fazendo isso? Pegando diversos amendoins, lápis de cor, para ajudar essa criança que tem uma tendência maior, uma preferência maior no lado direito do cérebro, a trabalhar com as cores e com um elemento mais lúdico, a trabalhar com a matemática. Olha, isso Muito é uma grande dica para os pais, inclusive, porque é muito importante, né? Que às vezes a pessoa fala, meu filho não aprende porque não está entendendo a maneira, né, que está sendo colocado para ele, né? Exatamente. E isso é uma questão assim muito séria, porque as escolas, digamos assim, historicamente, privilegiaram muito o cérebro esquerdo. Sim. E o que, assim, recentemente, lógico, algumas escolas têm trabalhado mais com atividades que envolvam aí uma preferência ou habilidades voltadas para o hemisfério direito. Então, começam a ter outros laboratórios que envolvam aí mais criatividade, que envolvam mais trabalho em grupo, em equipe. Mas é interessante colocar que, assim, cada criança tendo esse estilo, o professor identificando, por exemplo, o seu estilo de preferência, ele pode se dedicar a dialogar com as crianças que têm uma preferência diferente da sua. Que, lógico, ele vai ter uma tendência maior, por exemplo, a dar aula, digamos assim, mais técnica, seguindo a apostila, ou O livro, didático. os livros, exatamente. Agora ele pode variar um pouco o seu estilo para contemplar o aprendizado de todas as outras preferências. Visualizações, Exatamente, né? pode trabalhar com vários recursos visuais para contemplar aqueles que precisam ter um aprendizado mais visual. Pode também trabalhar contando histórias ou trabalhando mais com trabalhos em grupo. Então, é uma questão da própria pessoa se conhecer e trabalhar com os diferentes estilos. Mas vamos falar então da Neo Líder agora, Katia. Por favor. Nós estamos nos nossos momentos finais. Ah, mas então fale do trabalho de vocês, que é importante maravilhoso. o trabalho da Neo Líder, né? Que tá trazendo muita consciência para as pessoas, ajuda muita gente. Vamos falar um pouquinho do trabalho da Neo Líder. Bom, nós temos diversas frentes aí de trabalho. Bom, uma delas é a própria certificação na utilização dessa ferramenta do NBI, Niflin Brain Instruments. Nós fomos até a África do Sul e nos certificamos para poder formar novas pessoas que possam aplicar essas ferramentas. Seja você um coach, um psicólogo, um psicopedagogo, ou até mesmo um profissional da área de recursos humanos, ou então uma pessoa envolvida na área educacional. Qualquer pessoa pode trabalhar para se tornar um certificado e utilizar essas ferramentas, esses perfis de preferência cerebral. Os próprios pais podem fazer esse curso com vocês para poder executar com os filhos, né? Sim, nós podemos também atender pais e crianças e fazer todo um trabalho e realmente, assim, a gente já viu resultados efetivos. Então, a mãe tinha dificuldade de dialogar, de interagir com a filha. Lógico, ela fazia todo o seu melhor possível, mas dentro da sua preferência cerebral. Ela entendendo que a preferência da filha era totalmente diferente, ela começou o quê? A se esforçar para compreender como acessar o mundo dessa criança. Na Neo E Líder está para ter algum curso assim? Nós teremos vocês podem acessar o nosso site com a programação www.neolider.com.br e nós teremos em breve uma oficina para crianças voltadas para o desenvolvimento da autoconfiança e nós teremos também em outubro, nos dias 24 e 25, a certificação internacional nas ferramentas NBI. Lembrando que a Neo Líder fica em Santo André, no ABC, aqui em São Paulo, né? Exatamente, mas nós estamos abertos a realizar atividades externas, seja na sua empresa, na sua escola, é só entrar em contato conosco. O telefone da Neo Líder?
4426-4874. É www. .neolider.com.br. Lá temos a Silvana Elau, quero mandar um beijo para a Silvana, para a Márcia Miele, para todos os componentes da equipe da Neolider, que são queridíssimos aqui do programa Enigmas, porque sempre nos ajudam a trazer esclarecimento. Verdade, né? eu já Com pautas agradeci de alto inicialmente. nível, gente. Sabe? E se você puder, vá e participe dos cursos, porque é muito bacana fantástico. e vai trazer muita coisa boa para a vida de vocês. Bem, para mim foi um aprendizado, adorei a pauta. Maravilhoso, né? Fica aí o convite para vocês voltarem Fica com o convite outras... para obrigado, é Silvana sempre um Elau, prazer. para vocês estarem conosco novamente. Edson, seu recado final, nós temos mais um minutinho só para os nossos internautas, sobre essa questão de motivação, de preferência cerebral. Seu recado final para o nosso internauta. Eu penso que é importante, é fundamental hoje você se conhecer profundamente. Lógico, nós temos influências da sociedade, dos nossos amigos, dos nossos pais, mas principalmente você conhecendo o que você gosta, qual que é a sua paixão, qual é a sua maior preferência, você consegue ter um norte para todas as decisões da sua vida. Seja para escolher sua profissão, ou como melhorar o seu relacionamento com as pessoas, como mudar a situação no seu trabalho, na sua profissão. É fundamental você entender onde que você quer chegar para aí sim conseguir ter uma ideia de como fazer para chegar lá. E nada mais, né, do que ser feliz fazendo o que gosta, né? É muito Perfeitamente. bom. Né? É Nada muito mais. bom. É o que a gente faz aqui no Enigmas. É por isso que o Enigmas está aí 5 anos, a gente fazendo o que gosta, né, Kátia? É verdade. E fora daqui também, eu amo o que eu verdade. faço. Eu também. Bom, Edson, gratidão. Honra Gratidão. enorme Eu é que agradeço estar a contigo oportunidade, sempre. o prazer. Um de grande estar beijo a aqui. toda a mesmo. equipe Neolíder que mora, estão timbrados em nosso coração aqui, ó. Beijo, Silvana. Beijo, pessoal. Até o próximo, pessoal. Enigmas. Boa noite para todos.